Olá, boa tarde. Estamos de volta nesse histórico 31 de agosto de 2016. Augusto Nunes, às 13 horas e 35 minutos, o Senado Federal aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Às 16 horas e 50 minutos, o presidente interino, agora efetivo, Michel Temer, foi empossado pelo Senado Federal. Nós vamos mostrar algumas imagens e conversar um pouco sobre isso, mas antes eu queria conversar com a Larissa Borges, lá de Brasília, que acompanhou toda essa sessão de posse do Michel Temer. Tudo bem, Larissa? Me ouve? Oi, Silvio, tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente um pouco de como foi a chegada do Temer. É um pouco protocolar essa sessão, não houve discurso, né? Ele estava ao lado do Renan Calheiros, que foi quem transmitiu o cargo. Confere? É isso, Silvio. Olha, no país da piada pronta, adivinha quantos minutos durou a posse? 13 minutos. Uma posse sem discursos. O Michel Temer chegou acompanhado de aliados aqui no Congresso, do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, do presidente do Senado, Renan Calheiros, que conduziu essa sessão solene a jato, e também de aliados que tiveram que deixar o governo Temer, governo interino de Temer, em meio a escândalos, como o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves. Ele esteve aqui no Congresso. Para variar, e como era bem esperado, o PT boicotou a posse do Michel Temer, ninguém apareceu aqui no plenário, o plenário lotado, com gritos esparsos de Michel, viva o Brasil e viva a democracia. Ele fez um compromisso protocolar, constitucional, que é de prometer, manter e defender a Constituição, preservar as leis, uma coisa bem de praxe mesmo, sem nenhum discurso político de nenhuma das partes, tá? Pouco antes das 5 da tarde, às 4h48, mais precisamente, ele foi declarado empossado e está deixando agora o Congresso Nacional, porque ele hoje à noite vai embarcar para a China e já deixou gravado aqui um programa, um discurso a ser exibido na TV, mas ainda não temos muitos detalhes desse discurso, Silvio. Larissa, com isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assume a presidência interinamente a partir de hoje à noite? Silvio, assim que o presidente Michel Temer deixar o país, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, é o primeiro na linha sucessória, nessa nova linha sucessória que tem na sequência Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski. Agora, o clima aqui, Silvio, depois do impeachment e nessa rápida posse, tem um clima de mal-estar entre aliados de Michel Temer. Isso porque, vocês se lembram, teve aquele fatiamento do julgamento do impeachment. Primeiro julgando o impeachment e depois julgando se a presidente pegaria ou não esse gancho de 8 anos. Esse fatiamento, os aliados do Temer consideraram que há um precedente muito grande para políticos que são enrolados na Operação Lava Jato em processos do Supremo. E esses aliados apontaram o dedo para o PMDB. Pois é, ficou na conta do PMDB, isso. Larissa? Ficou na conta do PMDB? Ficou muito na conta do PMDB, apesar de Eunício Oliveira ter negado aqui publicamente. O clima está instável. O senador Ronaldo Caiado, por exemplo, não quer nem ouvir falar de Michel Temer na frente dele. Aloysio Nunes, que é o líder do governo Temer, está irritadíssimo com essa situação. Tem senadores, assim, Cássio Cunha Lima chegou a verbalizar que poderia até sair da base. Claro que é um discurso extremo de um momento de paixões políticas, mas deu uma estremecida real aqui assim que acabou o processo de impeachment. A interpretação deles é que agora um aliado qualquer poderia apresentar um destaque no plenário, sugerindo uma sanção mais branda do que a sanção prevista originalmente no processo. Vamos dar um exemplo do Eduardo Cunha, por exemplo. Eles acham que no processo de cassação, um aliado pode apresentar um destaque para rever a pena de cassação. E como o presidente Lewandowski autorizou que esse destaque fosse debatido no mérito, eles acham que isso pode beneficiar esses políticos. Então, assim, uma situação de instabilidades emocionais no pós-impeachment e na posse aqui do Michel Temer. Silvia. Larissa, o El Augusto, está me ouvindo? Sim, Augusto. O porquê
isso pode favorecer os réus da Lava Jato, por causa desse tipo, os políticos, né? É isso que você se refere? Sim, estou falando apenas... Esse destaque pode favorecer. Aí eu te pergunto, isso não é inconstitucional? Porque a lei me parece muito clara, quer dizer, a pena que se aplica em caso de impeachment é perda do cargo e perda dos direitos políticos, né? Isso, Augusto, é isso que está previsto no artigo 52. Alguém vai recorrer ao Supremo, algum partido? Sim, o senador Ronaldo Caiado, o senador Aécio Neves, o senador Cássio Cunha Lima já anunciaram que vão recorrer ao Supremo contra esse fatiamento, porque a interpretação deles é a mesma sua. O artigo 52 prevê que seja a punição, seja a perda do cargo, essa inabilitação das funções públicas, somado a perda do cargo somada a essa inabilitação. Não pode ser uma coisa separada da outra, como o presidente Ricardo Lewandowski entendeu. Eles vão recorrer, já anunciaram isso, e aí fica essa situação de espera, né? Esperando que o Supremo tenha que se debruçar sobre o tema, porque numa decisão unilateral do presidente Ricardo Lewandowski foi permitido que isso fosse fatiado. Perfeito. Muito bem, Larissa, obrigado, parabéns pelo trabalho aí nessa incansável jornada, né? Foi uma maratona, obrigado. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado. Bom, Augusto, como vocês já conversaram aí, você e a Larissa, vem confusão por aí pelo jeito, né? Tem confusão, né? Provocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que ele vinha conduzindo bem a sessão, o julgamento do impeachment, até que no final ele disse uma coisa absurda antes de autorizar, né, de aprovar o pedido de fatiamento. Ele disse, não, o presidente do Supremo não pode interferir em assuntos do Congresso. São os senadores que vão deliberar sobre isso, para haver a votação do fatiamento. E aí ele diz o seguinte, ele está lá como presidente do Supremo, e o papel do Supremo é defender a Constituição. Se a letra da Constituição é tão clara, bastaria que ele lesse o trecho e dissesse, isto não é constitucional. Ele estava lá não para se submeter à vontade dos senadores, mas para garantir o respeito à Constituição. Isso não aconteceu. Pois bem. Augusto Nunes, antes da posse do presidente Michel Temer no Senado Federal, a então presidente afastada, aliás, naquele momento já ex-presidente da República, Dilma Rousseff, cercada de aliados já bem conhecidos, o seu Lindbergh Farias, a Gleisi Hoffmann, fez um pronunciamento, fez um discurso, o mais virulento discurso que eu escutei dela. Bom, a gente vai mostrar um trecho, depois eu queria que você comentasse tamanho ódio nas palavras da Dilma Rousseff e também uma convocação de guerra que sabe-se lá se será boa para o país no momento em que é necessária a pacificação do Congresso Nacional e das ruas, inclusive. Acompanhe. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Pois bem, né? Essa frase, vamos repetir aqui, eu acho ela bastante simbólica de tudo que ela diz, né? O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista, é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. Antes disso, ela havia falado em que o golpe era contra os movimentos sociais, sindicais, pessoas que lutam pela educação, pelo direito ao trabalho, proteção, inclusive, às leis trabalhistas, uma aposentadoria justa, direito à moradia, à saúde e à cultura, ou seja, todo mundo, né? Aos velhos, às crianças, aos adultos, né? Aos adolescentes, aos cinquentões e tudo, e aos índios das tribos isoladas também. Muito bem. O negócio é o seguinte, para que serve esse discurso que apenas anuncia o que o PT, antecipa o que o PT sempre fez, PT e PCdoB agora com a eventual adesão do PSOL. É a oposição selvagem.
O presidente Fernando Henrique sempre lembra que o PT não apoiou um único projeto apresentado pelo governo em 8 anos. Nenhum. Inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal. Plano Real. E o Plano Real. Quer dizer, eles rejeitaram tudo, é o que farão. Agora, o discurso serve para exibir a alma da Dilma, da verdadeira Dilma. É a alma, anotei. Escura, rancorosa, arrogante, ressentida, prepotente e autoritária. Essa é a Dilma, que não admite erros e não admite divergências. É a alma de quem lutou pela implantação do comunismo e nunca se curou dessa espécie de enfermidade que com a juventude costuma passar. Tanto é assim que ela terminou o discurso com a citação de um poema. Eu ia lembrá-lo disso. Eu queria isso. Eu pediria a você que falasse pode do continuar. poema. Ela citou um trecho do poeta russo Mayakovsky, né, do stalinista Mayakovsky. Leia o trecho, vamos ler por o favor. trecho dela. Vamos lá. Não sejam minhas as palavras de Dilma Rousseff, eu apenas vou reproduzir o poema. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Pronto, é guerra. Agora o detalhe, a Dilma sempre ignora, né, esquece o título do livro que está lendo, faz citações de escritores que ela desconhece, como Nelson Rodrigues, frequentemente assassinado por declarações da Dilma Rousseff, e mostrou que não conhece agora Mayakovsky. Mayakovsky foi o poeta oficial da União Soviética durante o regime stalinista, até que, decepcionado, né, com o que aconteceu com a deformação do sonho socialista que ele havia sonhado desde os 15 anos, quando começou a escrever, ele cometeu suicídio. A Dilma continua apaixonada por um regime que levou um poeta sensível ao Mayakovsky. Eu não acho um poeta espetacular, mas enfim, é um poeta bom. Ele cometeu suicídio e ela acha bom o que o levou à morte. A citação do Mayakovsky mostra que a Dilma continua nos anos 70. Pois é. Augusto Nunes, nós vamos encerrar o nosso programa mostrando as imagens, então, da chegada, né, as imagens da posse do Michel Temer, mas antes eu queria fazer só um rápido destaque, já conversamos antes do programa, que é para o editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje, intitulado O Fim do Torpor, um belíssimo texto, e eu queria ler aqui um trechinho que para mim é muito simbólico do que aconteceu. O processo de destruição da democracia foi interrompido por um erro de Lula. Julgando-se um kingmaker, escolheu a desconhecida Dilma Rousseff para suceder-lhe na presidência e esquentar o lugar para sua volta triunfal 4 anos depois, pois Dilma não apenas contrariou seu criador ao insistir em concorrer à reeleição, como o enterrou de vez ao provar-se a maior incompetente que já passou pelo Palácio do Planalto. Augusto Nunes. Perfeito, acrescento o seguinte, né? Perfeito. A Dilma disse também no finalzinho aí da declaração, como é que é? Não direi adeus, até daqui a pouco. Quem disse adeus a ela, quem disse o tchau, querida, foi o povo. Ela não deu adeus a nada, porque ela queria permanecer no emprego. Agora ela tem o seguinte, quer dizer, o Brasil dá tantas voltas e é tão surpreendente que preservaram, como dissemos, os direitos políticos da Dilma. Isso se o plenário do Supremo não criar juízo e ela permanecer livre para candidatar-se, ela pode agora, então, se vingar em 2018, por exemplo, candidatando-se a presidente, se possível, porque ela disse que é proprietária de 54 milhões de votos, mais que isso, ou a governadora do Rio Grande do Sul, que me perdoem os gaúchos, ou de Minas Gerais, que me perdoem os mineiros. Se ela é tão popular, vingue-se, em vez de ficar fazendo o discurso do nós e eles, do ódio, sendo que agora o eles são
absurdamente minoritários. Uma sugestão poderia começar fazendo um teste de popularidade, candidatando-se à síndica do prédio dela. Quem sabe... Beleza, é uma retomada da carreira que nunca houve. Perfeito. Perfeito, Augusto. Muito obrigado. Com imagens do presidente Michel Temer, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Foram horas e horas aqui, com diversas entradas ao vivo no site de Veja. Sempre um prazer. E no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.